Dr. Joseph Murphy, O Poder Cósmico da Mente. Capítulo 1. A espantosa lei do contato com a mente cósmica. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Mateus 21, 22. A oração é sempre a solução, pois Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Você aprende a rezar e a crer, e você receberá. Se assim é, e diariamente estamos cercados de provas, a oração é a maior força do mundo. Qualquer que seja o problema, por maior que seja a dificuldade ou por mais complicado que o assunto pareça, a oração será capaz de resolvê-lo e de arranjar uma solução alegre e feliz. Após haver rezado, dê os passos que a prática parece indicar, porque a sua oração o guiará e orientará. A oração contacta, comunica e alinha seu pensamento com a inteligência infinita, que corresponde à natureza do seu pensamento e de sua crença. A oração lhe proporcionará aquilo que você quiser e aquilo de que você precisa em sua vida. Se você agir propositada, sincera e corretamente, conforme as leis da sua mente. A oração está constantemente realizando o aparente impossível e curando o chamado incurável. Na história do homem, não se concebe um problema que não tenha sido resolvido em alguma ocasião através da oração. Pessoas de todas as idades, de todos os países, de todas as religiões, têm acreditado no milagroso poder da oração. Deus não faz diferença entre as pessoas. Atos 10, 34. E está à disposição de todos os homens, qualquer que seja a raça, credo ou cor. Os que receberam respostas maravilhosas às suas orações prestaram conscientemente ou inconscientemente reconhecimento, honra e devoção à receptiva inteligência infinita que habita dentro do homem. Lembre-se de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que transcende o tempo, o espaço, a matéria ou os caprichos da humanidade. Fácil ver, portanto, que não pode haver limite para o poder da oração, porque, com Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. O milagre da oração. F. L. Hawson, notável engenheiro e um dos maiores cientistas da Inglaterra, autor da Life Wonderstone, conta a história de um regimento inglês sob o comando do coronel Whitley, que serviu na Segunda Guerra Mundial por mais de 5 anos sem perder um só homem. Este recorde sem paralelo tornou-se possível graças à ativa cooperação entre os oficiais e os soldados, pois todos memorizavam e repetiam regularmente as palavras do Salmo 91, que tem sido chamado de Salmo da Proteção. A Ralston Publishing Company, de Cleveland, Ohio, imprime para distribuição cartões do tamanho de uma carteira de notas com a história acima de um jado, sob o título Proteção para Soldados e Marinheiros, e o Salmo 91 do outro lado. Por uma constante repetição das verdades contidas no Salmo 91, os homens do regimento do coronel Whitley adquiriram a sensação de serem guardados por uma presença superprotetora. Pela repetição, pela fé e pela esperança, essas verdades mergulharam na mente subconsciente deles, conferindo-lhes em todos os momentos uma convicção interior da proteção divina. Esse é um dos milagres da oração. Ele não pode ser enforcado. Li há alguns anos num artigo escrito pela falecida Amy Curtis Hopkins, autora de Resumé, um maravilhoso caso que se acha registrado nos arquivos de uma instituição penal. Apresentarei a essência do artigo. Há 70 anos, um homem foi condenado à forca. Entre o pronunciamento da sentença e a aplicação da mesma, ele apelou para o amor de Deus e implorou pelo perdão e pela liberdade. O homem havia realmente cometido o crime pelo qual havia sido condenado, mas ele ouvira dizer, ou lera, que Deus era o salvador do homem mau. Para a grande confusão e perplexidade dos homens da lei,
Quando o criminoso foi conduzido à forca, o alçapão, que de hábito se abria ao menor peso, ficou preso no momento em que o homem pisou nele. Tentaram abri-la várias vezes, sem resultado, até que por fim o prisioneiro obteve a liberdade. O amor de Deus, com efeito, transcende todo conhecimento e ilumina o caminho que trilhamos. As maravilhas e bênçãos de Deus não têm fim. Deus não condena ou julga nenhum homem. A Bíblia diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Você se julga pelos conceitos e crenças que mantém. Você está sempre escolhendo os pensamentos e, portanto, julgando-se a si mesmo. Deus o vê como se você fosse perfeito. O ser perfeito não pode ver imperfeição. Quando você se eleva em consciência ao ponto de se perdoar e purificar sua mente e o seu coração, o passado é esquecido e não é mais lembrado. Colher o que você semeou é inexorável. Apenas enquanto você não orar ou meditar nas verdades de Deus, por mais horrível que tenha sido o crime ou a ofensa, ele pode ser expurgado da mente junto com o castigo que ordinariamente deveria seguir-se. No entanto, meras afirmações de uma oração perfunctória não alterarão as coisas. São necessários uma vontade muito grande e a sede pelo amor e paz de Deus. Mas um intenso desejo de reformar-se para afastar o castigo que, de outro modo, deve seguir-se ao pensamento negativo e destruidor. Conheci na Inglaterra assassinos que se transformaram completamente através de sua realização interior com o amor de Deus. Eles renasceram totalmente e ficaram tão mudados que lhes seria impossível reincidir nos erros do passado. A oração pode mudar sua vida. Há cerca de 20 anos falei na Inglaterra com um homem que me confessou ter matado um outro. Ele tinha um grande desejo de se transformar e de renascer mental e espiritualmente. Escrevi uma oração especial para ele, com instruções sobre como fazê-la pelo menos 3 vezes ao dia, ou mais se ele quisesse. Eis a seguir a oração que dei a ele. Durante 15 ou 20 minutos, ele deveria implorar e sentir que o amor, a paz, a beleza, a glória e a alegria de Deus estavam fluindo através de sua mente e de seu coração, purificando, limpando, curando e restaurando a sua alma. Fazendo isso regularmente, essas qualidades e atributos de Deus iriam ressurgindo gradualmente dentro dele. O resultado dessa oração sincera foi um dos mais interessantes e fascinantes. Depois de alguns meses, ele me disse que uma noite todo o seu corpo e sua mente, bem como o quarto em que ele se achava, foram envolvidos por um grande clarão. Tudo o que ele podia recordar era que sabia ter todo o mundo dentro de si e que experimentara o êxtase e o transporte do amor de Deus. A sua sensação foi indescritível. Foi um momento que perdura para sempre. Na verdade, ele era um homem mudado. Experimentava e expressava o amor divino em sua mente e em seu coração. Eu soube que ele acabou por ensinar aos outros como viver, e tenho a certeza de que ainda está o fazendo em algum lugar. Você pode tornar-se o que anseia ser. Recentemente, um homem incapaz de se manter no emprego veio pedir-me que o aconselhasse. Ele bebia demais, era indolente, inconstante e tinha pouca determinação ou vitalidade. Disse-me que só se interessava por uma coisa: ir para o céu quando morresse. Expliquei-lhe que o céu é a paz de espírito e que a morte física não existe, que a única morte real é um processo psicológico onde se morre devido à ignorância, à superstição e à preguiça, e onde se consegue a ressurreição pela fé, pelo zelo, pelo entusiasmo, pela confiança e pela verdadeira atitude na vida. Ele começou a rezar a fim de que a inteligência infinita o guiasse e orientasse para a verdadeira atitude e para que ele prosperasse espiritual, mental e financeiramente. Aos poucos, ele começou a desenvolver um novo interesse e excitação pela vida,
e a dedicar-se com vigor ao trabalho. Em pouco tempo, não só manteve o emprego, como também foi promovido a uma posição de maior responsabilidade. A nova atitude mental modificou-lhe toda a vida, e ele me disse: agora estou vivendo no céu. Com o que queria dizer que tinha saúde, desfrutava de harmonia e assumira uma atitude verdadeira. Como a inteligência infinita atendeu à oração dele. Há muitos anos fiz uma série de palestras em Auckland, na Nova Zelândia, no templo do Higher Talk, pensamento mais alto. No fim de uma de minhas palestras fui procurado por um homem que me disse: desejo desesperadamente ir a Nova York visitar minha filha, mas não tenho dinheiro. Repliquei: você assistiu à palestra? Ele respondeu: sim, mas... Sugeri-lhe que esquecesse as dúvidas e afirmasse definitiva e positivamente o que se segue. A inteligência infinita abre o caminho para que eu possa visitar minha filha na cidade de Nova York, por ordem divina. Ele fazia essa simples oração várias vezes ao dia. À noite imaginava e sentia que estava abraçando a filha, e esta lhe falava: paizinho, sinto-me tão feliz por você estar aqui. Antes de eu partir de Auckland, ele me telefonou para o hotel e falou: aconteceu um milagre. Um ex-sócio meu que me havia burlado em 1.000 libras arrependeu-se pouco antes de morrer e determinou que eu deveria receber aquela quantia imediatamente. Dentro de alguns meses, estarei a caminho da América. A inteligência infinita é sábia. Ela sempre atenderá a seu pedido e reagirá de acordo com a natureza dele. Seus métodos são imprevisíveis. A oração supera o preconceito racial. Um jovem soldado incorporado ao meu batalhão do exército me disse: sabe, durante vários anos antes da guerra, tentei entrar numa escola de medicina. Havia uma certa cota de alunos e eu sempre fui recusado devido à minha raça e religião. E, no entanto, minhas notas eram bem acima da média. Esse jovem acreditava definitivamente que era uma vítima do preconceito racial. Expliquei-lhe que a inteligência infinita não faz discriminação entre as pessoas e responde a todos os homens consoante a crença deles. Conversei com ele sobre a relação entre a mente consciente e a subconsciente. Ele começou a compreender que a sua mente subconsciente tinha a resposta, que ele possuía o know-how do caso. Como resultado da supracitada conversa, foi-lhe sugerida a seguinte experiência. À noite, quando fosse dormir, ele deveria imaginar ver um diploma de médico com o nome dele, declarando que ele era médico e cirurgião. Deveria tocar esse diploma com a mão da imaginação e experimentar uma alegria total. Ele transformaria sua imagem mental numa imagem real e natural, concentrando a atenção numa coisa, o diploma, que constituía a finalidade. Depois, ele contemplaria a realidade do diploma. E deveria dormir sentindo que estava com o diploma imaginário em sua mão. Os resultados da oração desse soldado foram muito interessantes. Certa manhã ele me disse: tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa e não ficarei por muito tempo aqui. Era a mente subconsciente dele que lhe dizia: tudo vai indo bem. A oração abre as portas da prisão. Há alguns anos visitei um homem na prisão do estado de Nova York. Seu principal pensamento era a liberdade. Tratava-se de um prisioneiro muito amargurado e cético. Ele se colocara no cárcere devido à sua maneira de proceder contra os preceitos áureos do Evangelho. Na verdade, ele vivia numa prisão de ódio e inveja. Dei-lhe instruções precisas sobre como mudar sua atitude mental. Ele começou a rezar por aqueles a quem odiava, afirmando repetidamente: o amor de Deus flui através deles, e desejo paz e felicidade para todos. Ele dizia isso várias vezes ao dia. À noite, antes de dormir, ele se imaginava em casa, com a família.
sentia a filhinha nos braços e ouvia a voz dela dizendo: "Bem-vindo seja, paizinho." Tudo era realizado em sua imaginação. Depois de um certo tempo, isso passou a ser tão real, natural e vívido, que se tornou parte dele. Ele havia impregnado o subconsciente com a crença na liberdade. Ocorreu outro fato interessante. Ele não sentiu mais desejo de rezar pela sua liberdade. Era sem dúvida um sinal psicológico de que ele havia incorporado subjetivamente o desejo de ficar livre. Ele experimentou a paz, e, embora continuasse atrás das grades, sabia subjetivamente que estava livre. Era um conhecimento interior. Havendo subjetivamente realizado o seu desejo, ele não sentia mais vontade de rezar por isso. Passadas algumas semanas, ele foi solto. Os amigos tinham corrido em seu auxílio. Uma nova prova foi apresentada a favor dele, e através dos canais competentes, as portas se abriram para uma nova vida. Salvo de um desastre financeiro pela oração. Uma jovem que assistia às minhas palestras semanais sobre um de meus livros, O Poder do Subconsciente, declarou que não via meios de impedir o namorado dela de perder a loja e ir à falência. Ele não podia saldar as contas. Até o automóvel ele perderia. A moça dizia: "Não há nenhuma possibilidade. Não vejo como. É desesperador." Por sugestão minha, ela inverteu esse processo. E 3 a 4 vezes por dia se recolhia e assumia um estado mental passivo e receptivo. Ficava na disposição de admitir que existia uma solução para o caso do namorado, e à noite ia dormir pensando nessa maravilhosa verdade. Conservo-me firme e sei que há uma solução através da sabedoria da minha mente subconsciente. Acredito agora que ele encontrará uma saída e que tudo terminará bem por ordem divina. Uma semana depois de se ter dedicado a essa técnica, onde rejeitava toda evidência e buscava uma resposta na sabedoria do subconsciente, ela foi procurada pelo namorado, que lhe disse: "Aconteceu um milagre." Fora-lhe enviado um cheque de 2.000 libras por um homem que lhe havia tomado essa quantia 10 anos antes. Tinha chegado a resposta à oração cheia de fé da jovem. Com efeito, a Bíblia diz: "E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Isaías 65, 24. Sua oração de todos os dias. Sei que, por maior que tenha sido a negativa de ontem, minha oração ou afirmação da verdade se elevará triunfalmente hoje. Hoje é o dia de Deus. É um dia glorioso para mim. Estou cheio de paz, harmonia e alegria. Tenho fé na bondade, na orientação e no amor de Deus. Estou absolutamente convencido de que, no mais profundo da minha mente, recebo agora as impressões de meus pensamentos. E estou atraindo irresistivelmente tudo o que de bom o meu coração deseja. Deposito toda a minha confiança e fé no poder e sabedoria de Deus dentro de mim. Estou em paz. Escuto o convite da presença de Deus dentro de mim, dizendo: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Eu descanso em Deus. E tudo está bem. Pontos a relembrar. Primeiro, a oração é sempre a solução. A oração é um desejo dirigido a Deus, e Deus o atende. 2. Com Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso e não conhece obstáculos. 3. Através da repetição das verdades do Salmo 91 e da fé e da esperança que depositar nelas, você pode levar uma vida cheia de encantos. 4.
Uma fé total em Deus pode salvar você da morte. 5. Deixe que o amor e a paz divina penetrem no seu coração, e o passado vai ser esquecido e jamais lembrado. 6. A mudança de atitudes muda tudo em sua vida, e todo o seu mundo se funde na imagem de suas convicções dominantes. 7. Na oração, ignore as dúvidas e os temores, e reconheça que a inteligência infinita sabe como agir e possui o know-how da solução. 8. A inteligência criadora, que é Deus em todos os homens, não discrimina as pessoas e responde a todos conforme a sua fé. 9. A oração abre as portas do cárcere, quando você vive numa prisão psicológica de ódio, inveja e vingança. 10. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11:24. 11. Há sempre um caminho. Acalme sua mente e saiba que Deus conhece a resposta. Por causa disso, você também a conhece. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Lei 2. A secreta lei da fé. Seja vós feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. A fé é uma maneira de pensar, uma atitude mental que obtém resultados. A fé falada na Bíblia é uma convicção baseada nas leis e princípios eternos, que jamais mudam. A fé é a fusão do seu pensamento com o seu sentimento, ou da mente com o seu coração. Tão completa, inflexível e impregnável que nenhum acontecimento ou fato externo pode abalar você. No capítulo 11º de São Marcos, lê-se um verso maravilhoso, o de número 23, sobre o poder da fé. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, o seu problema, sua dificuldade, ergue-te, isso é, acaba, dissolve-te, e lança-te ao mar, que significa o mar do seu subconsciente, onde está a cura ou a solução e onde os problemas desaparecem. E não duvidar em seu coração, o coração que aqui quer dizer a mente subconsciente, isso é, seu pensamento consciente e o sentimento subjetivo devem concordar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Essas verdades são muito explícitas e significam em definitivo que existe dentro de você uma força e uma sabedoria capazes de arrancá-lo da pobreza e da doença, de lhe revelar a resposta à sua oração e de colocá-lo na estrada da felicidade, da paz de espírito, da alegria e das relações harmoniosas com todos e com todo mundo. O poder da fé opera maravilhas. Há alguns anos, um homem me disse que pertencia a uma legião de vendedores de uma grande organização química, que tinha 200 homens naquele ramo. Com a morte do gerente de vendas, o vice-presidente ofereceu-lhe aquele lugar. No entanto, ele declinou da oferta. Mais tarde, percebeu que a única razão pela qual rejeitara a oferta fora o medo. Tivera medo de assumir a responsabilidade. Esse homem carecia de fé em si mesmo e em suas forças interiores. Hesitou e deixou passar uma oportunidade maravilhosa. Durante a entrevista que mantivemos, concluí que ele duvidava da sua capacidade para vencer. Foi Shakespeare quem disse: "Nossas dúvidas são traidoras, fazem-nos perder as coisas boas que muitas vezes podemos obter com medo de tentá-las." Esse homem alimentava uma profunda fé negativista. Expliquei-lhe que esse tipo de fé estava completamente deslocado. Ele só tinha fé na sua incapacidade e na inabilidade para aceitar a promoção e encarar a vida. No entanto, ele inverteu sua própria atitude mental e passou a afirmar ousadamente: "Estou reorientando minha maneira de pensar e de sentir. Não preciso de mais fé. Preciso é utilizar e aplicar o que possuo de maneira certa. Sei que minha mente subconsciente reage de acordo com o que penso de mim mesmo.
Tenho fé na existência interior de Deus e sei que Ele me está orientando e guiando, que nasci para vencer e que a inteligência infinita me revela uma nova oportunidade. Sei que estou cheio de confiança e firmeza. Tenho fé em tudo o que é bom e vivo na alegre expectativa do melhor. Assim que começou a se identificar mental e emocionalmente com essas ideias, ele recebeu outra oferta de um posto executivo e aceitou-a com alegria no coração. Este é o poder mágico da fé. Todos têm fé. Toda pessoa tem fé em alguma coisa. Alguns têm fé no fracasso, na doença, nos acidentes e na infelicidade. Quando você é exortado a ter fé, lembre-se de que já a tem. A questão está em saber como você vai usá-la, se construtiva ou negativamente. Nossas atitudes e crenças mentais que representam nossa fé fazem nosso próprio céu ou inferno. Qual é a sua fé? A fé mais nobre, maior e mais elevada é aquela que se baseia nos princípios eternos que jamais se modificam. Tenha fé na lei criadora de sua própria mente, na bondade de Deus e em todas as coisas boas. Uma alegre expectativa pelo melhor e uma crença inscrita firmemente em seu coração, que a inteligência infinita o arrancará de sua dificuldade e lhe mostrará o caminho. Tenha uma firme convicção no poder de Deus para resolver seus problemas e curar você. Tenha fé na inteligência invisível que habita dentro de você e que o capacita a andar por sobre as águas do medo, da dúvida e dos perigos imaginários de toda a espécie. A fé no invisível. Paulo disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Todos os grandes cientistas, místicos, poetas, artistas e inventores são dotados e possuidores de uma fé e confiança duradoura nos poderes invisíveis que trazem dentro de si. Os cientistas e inventores têm fé na possibilidade de execução da ideia. A ideia de um rádio, embora invisível, era real na mente do inventor. A ideia de um automóvel era real na mente de Henry Ford. A ideia de uma nova estrutura é real na mente do arquiteto. A ideia deste livro existe em minha mente. E todas as páginas estão nascendo de ideias, pensamentos, imagens e crenças invisíveis que residem nela. Você deve considerar o fato de que seu desejo, ideia, sonho, novo espetáculo, livro, texto, viagem, empreendimento ou aventura, embora invisíveis, são reais em sua mente. O conhecimento de que sua ideia é real, que tem forma e substância no plano mental, confere-lhe fé científica e torna você capaz de andar sobre as águas da confusão, dos conflitos e do medo, até chegar a um lugar de profunda convicção em sua mente. Subconsciente. Tudo o que for dirigido para o seu subconsciente é projetado na tela do espaço. É assim que suas ideias são objetivadas. Como a fé triunfou. Há alguns anos, quando eu realizava umas palestras em São Francisco, entrevistei um homem que havia perdido a autoconfiança e que se sentia muito infeliz e abatido pelo rumo que seus negócios haviam tomado. Ele era gerente geral de uma grande organização. Seu coração estava cheio de ressentimentos para com o vice-presidente e o presidente da companhia. "Eles estão contra mim", exclamava. E devido a esse conflito interior, o negócio estava declinando. Ele não estava recebendo dividendos e sentia-se muito frustrado devido à falta de fé em si mesmo e em suas invisíveis forças interiores. Ele me declarou que não podia crer no que não podia ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Perguntei-lhe: "Você é capaz de ver na sua mente o princípio da vida que está dentro de você? O amor que nutre por seu filho ou os pensamentos do seu cérebro?" Ele viu aonde eu queria chegar e aduziu:
Sim, eu sei que estou vivo e que não posso examinar a vida por um microscópio ou analisá-la num laboratório químico. À medida que conversávamos, ele percebeu que, a fim de progredir nos negócios e de ter paz de espírito, era-lhe necessário lançar âncoras numa sabedoria e numa força que transcendiam a sua inteligência, as quais são substanciais e eternas. Ele decidiu unir-se mental e emocionalmente com a força interior localizada em sua mente subconsciente. Eis como ele rezou e resolveu o problema do seu negócio, fazendo essa oração várias vezes ao dia. Todos os que trabalham em nossa corporação são cheios de espíritos maravilhosos, verdadeiros elos de Deus na cadeia do seu crescimento, bem-estar e prosperidade. Eu irradio boa vontade em meus pensamentos, minhas palavras e atos, dirigidos aos meus 2 sócios e a todos os da minha companhia. Estou cheio de amor e de boa vontade para com o presidente e o vice-presidente da nossa companhia. Por meu intermédio, a inteligência infinita toma todas as decisões. Tudo o que ocorre em minha vida é certo. Envio pensamentos mensageiros de paz, amor, alegria e harmonia, que seguem à minha frente para o escritório, e a paz de Deus reina soberana nas mentes e corações de todos os da companhia, incluindo a mim também. Vou agora enfrentar um novo dia, cheio de fé, confiança e segurança. Esse executivo repetia a supracitada oração devagar, 4 a 5 vezes por dia, sentindo a verdade por trás daquelas palavras, e elas mergulhavam bem fundo na sua mente subconsciente. Quando, durante o dia, era assaltado por pensamentos de medo ou raiva, ele dizia: que a paz de Deus encha minha alma. Pouco depois, todos os pensamentos nocivos cessavam e a paz descia em sua alma. Mais tarde recebi uma carta desse homem dizendo que no fim de 2 semanas o presidente e o vice-presidente o chamaram no escritório, desculparam-se e apertaram-lhe as mãos, dizendo que a organização não podia passar sem ele. Sua fé foi restabelecida e ele sentiu que, como indivíduo consciente, com capacidade de escolha, tinha o poder de escolher o sucesso, a harmonia e a boa vontade, e de se colocar acima de todas as circunstâncias e condições. Portanto, ele não se achava sob o domínio das exterioridades ou das impressões dos sentidos. Ele mudou a fé. Um jovem que tinha um talento especial para o canto estava encontrando grande dificuldade em conseguir trabalho no cinema, na televisão ou no rádio. Havia sido recusada tantas vezes que temia estar adquirindo um complexo de rejeição. Falando-me do seu problema, ela disse: há muitas artistas mais bonitas e mais atraentes do que eu. Talvez seja a razão pela qual não consigo um contrato. Bem, expliquei-lhe. Há uma lei mental que diz que a oferta e a procura são uma coisa só, que o que você busca está à sua procura, e que a inteligência infinita encaminhará você para o seu verdadeiro lugar. Ela aprendeu a ideia imediatamente e mudou sua fé na rejeição para uma fé na aceitação, no reconhecimento e na atitude verdadeira. Compreendeu que tudo o que a mente dela fosse capaz de imaginar, de achar verdadeiro, ela também podia realizar. 2 vezes por dia, ela acalmava a atividade da mente e removia toda a tensão do corpo, simplesmente falando com ele e dizendo-lhe para relaxar. Ele tem que lhe obedecer. Naquele estado de espírito calmo, receptivo e cheio de paz, com a atenção inteiramente dirigida para um imaginário contrato de cinema na sua mão. Assim ela experimentava a alegria e a sua realidade. Achava-se em definitivo mental e emocionalmente ligada ao contrato, e fez com que o contrato se tornasse realidade, pois em menos de uma semana esse contrato foi assinado para uma série de apresentações na televisão. Essa jovem identificou-se com o quadro imaginário do contrato em sua mente, sabendo que aquilo que ela imaginasse e aquilo em que ela acreditasse havia de acontecer. Ela mudou a maneira de pensar, seu estado de fé, e de acordo com isso tudo se realizou.
e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos, capítulo 4, versículo 7. Totalmente recuperado pela fé. Alguns anos, enquanto fazia uma série de palestras em Bombay, na Índia, mantive uma longa conversa com um inglês que sofria de um grave problema com as pernas. Há 9 meses que ele se achava confinado em casa e andava com grande dificuldade com auxílio de uma bengala. A primeira coisa que lhe perguntei foi o que ele faria se ficasse bom. Ele respondeu: eu jogaria polo, nadaria, jogava golfe, escalaria os Alpes, o que eu costumava fazer todos os anos. Era a resposta que eu buscava. E eu lhe disse então da maneira mais simples possível, como readquirir o perfeito uso das pernas. O primeiro passo consistia em imaginar que estava fazendo o que costumava fazer. Sugeri-lhe que durante 15 ou 20 minutos, 3 vezes por dia, ele se sentasse em seu escritório e imaginasse que estava jogando polo. Ele devia assumir a disposição mental de estar realmente jogando polo. Em outras palavras, ele tinha de representar o papel de um ator, participando como todo ator do papel que caracteriza e dramatiza. Ele seguiu essas instruções com todo cuidado. Sentiu-se como se estivesse realmente jogando polo. Observe-se que ele não se via jogando polo. Isso teria sido uma ilusão. Ele converteu a situação em realidade, vivendo o drama em sua mente. Tornou-o tão real e tão vívido em sua imaginação que a tangibilidade do taco e a naturalidade do andar do cavalo se materializaram para ele. Ao meio-dia ele repousava a mente, relaxava o corpo e praticamente experimentava a sensação de estar envergando seus trajes de alpinista. Sentia o ar frio bater-lhe no rosto e ouvia as vozes dos seus ex-companheiros. Vivia o drama e sentia a solidez e a dureza das rochas. À noite, antes de dormir, ele jogava uma imaginária partida de golfe. Empunhava o taco, tocava a bola com a mão, colocava no lugar. Desferia o golpe, balançava o taco e se deleitava em ver onde a bola ia parar. Era como se estivesse disputando uma boa partida. Depois ia dormir muito satisfeito e feliz com as imaginárias experiências do dia. Em 2 meses, as pernas desse homem estavam curadas e ele fazia tudo o que pensava não mais poder realizar. Pouco a pouco, as imagens dele impregnaram as camadas mais profundas do seu subconsciente, onde reside o poder de curar. Daí resultando uma ação reflexa que correspondia à sua imagem mental e às suas sensações. O seu subconsciente reproduziu fielmente o que ele havia ali imprimido. A fé é a sua mente. Na verdade, você é invisível. Os outros não veem os seus motivos, seus sentimentos, sua fé, sua confiança, seus sonhos, suas aspirações, seus anseios e o princípio vital que reside dentro de você. Quando você se lembrar disso, saberá que é invulnerável, eterno e imortal, que não é um escravo das circunstâncias. A vida divina vive, agita-se e existe em você, e você vive, agita-se e existe nessa mesma vida divina. Tudo em seu mundo, caro leitor, é a manifestação de sua fé no invisível. Essa presença onipotente chamada Deus é receptiva ao seu pensamento e ao seu sentimento. Por exemplo, se você exclamar, eu sou forte e poderoso, você se tornará forte e robusto. Sua fé é algo em que você se transforma, porque você manifesta e objetiva em seu mundo o que realmente acredita de si próprio. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Em outras palavras, você vê as obras da fé em sua mente, em seu corpo e em seus negócios. As obras da sua fé aparecem em seu negócio, em seu lar, nas funções do seu corpo e em todas as suas realizações. Os frutos da fé são a saúde, a felicidade, a paz, o amor, a boa vontade, a abundância, a segurança, a firmeza, o equilíbrio, a serenidade e a tranquilidade. A fé na inteligência infinita.
Recentemente, uma jovem não sabia se aceitava um lugar em Nova York, ganhando muito mais dinheiro, ou se permanecia em seu emprego em Los Angeles. Ela acalmou seus pensamentos e perguntou-se: qual seria minha reação se eu tomasse a decisão acertada agora? E respondeu a si mesma: eu me sentiria maravilhosamente bem, ia me sentir feliz se tomasse a decisão certa. Agindo como sou, eu serei. Ela procedeu como se tivesse tomado a decisão certa, sabendo que o princípio criador da vida é amor e receptividade, e que ele a amava e cuidaria dela. Ela começou a dizer: maravilha, maravilha, repetindo como se fosse um acalanto, ninando-se a si própria, até dormir com a sensação de que era maravilhoso. Naquela noite ela teve um sonho na qual uma voz falava: fique onde está, fique onde está. Ela acordou imediatamente e soube que era a voz interior da intuição. Sua mente subconsciente tinha visto tudo e de tudo soubera. Ela lia as mentes dos donos do negócio na costa leste, e a jovem permaneceu no emprego que ocupava. A sequência dos acontecimentos evidenciou a verdade da voz interior. A organização do leste foi à falência. Eu, o Senhor, a lei da sua mente subconsciente, em visão a ele, me darei a conhecer, ou em seus sonhos falarei com ele. Números 12, 6. Valha-se da força da fé. Primeiro, a fé é uma atitude mental que comanda e consegue resultados. 2. Você não precisa de mais fé. Já tem bastante, mas deve usá-la construtivamente. Oriente-a objetivamente. Tenha fé na saúde, no sucesso, na paz e na felicidade. 3. Todos têm fé em alguma coisa. Onde está a sua fé? A fé real baseia-se nos princípios eternos e nos valores da vida que jamais mudam. 4. A fé é invisível e é prova das coisas que não se veem. Os cientistas têm muita fé porque acreditam na possibilidade da execução das ideias que têm em mente. 5. Você não pode ver sua mente, sua vida ou o sentimento de amor. Também não pode ver a fé, mas pode amarrar sua mente na força invisível que está dentro de você e que é substancial, eterna e toda-poderosa. 6. Transponha sua fé no insucesso e na rejeição para a fé na aceitação, no reconhecimento e numa vida bem-sucedida. 7. Tenha fé no poder curador. Imagine e sinta que você está fazendo agora tudo o que faria se estivesse totalmente recuperado. 8. Sua fé é a sua mente, e no fundo dela mora a onipotência de Deus que atende aos seus pensamentos e sentimentos. Eis porque você é capaz de superar todas as circunstâncias e condições. 9. Haja mentalmente e sinta-se da maneira pela qual você agiria e sentiria, caso sua oração fosse atendida. E você verá que a força mágica da fé operará maravilhas em sua vida. Final da primeira parte de O Poder Cósmico da Mente, Dr. Joseph Murphy. Olha, se está acompanhando a leitura, vem por aí a parte 2. Antes, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e também dá um joinha, curta e comente aí os nossos vídeos do canal Mensageiro, assim você está nos ajudando a crescer ainda mais essa grande comunidade. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.